Hi there, Fabiana Lara do inglesja.com, falando diretamente do meu escritório no Canadá. Hoje eu quero fazer uma comparação entre aprender inglês bem e pescar, porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Pescar, eu falei isso mesmo. Infelizmente aqui em casa eu não tenho absolutamente nada relacionado à pesca, então não dava pra fazer nenhuma brincadeira com vocês. Acho que é até um pouco mais seguro dessa maneira mesmo, porque aí eu preciso ilustrar com palavras e não com objetos cortantes. Mas o que tem a ver a pesca com aprender inglês? Absolutamente tudo. Por quê? Um dos motivos maiores e mais gritantes que eu vejo para uma pessoa não aprender inglês, no início principalmente, até chegar no nível intermediário, é que a pessoa não escuta inglês o suficiente. Ela estuda gramática, estuda vocabulário, uma pessoa normalmente faz as lições do livro que ela precisa fazer, só que quando chega na hora de ouvir o inglês falado, o inglês real, a pessoa pira. Não consigo, eles falam muito rápido. Meu filho, se você acha que os americanos e os britânicos falam muito rápido, é porque você nunca foi pro Nordeste do Brasil. Lá sim as pessoas falam rápido demais. Sempre tem algum material com as pessoas falando um pouco mais devagar, então isso não é desculpa. Mas o que tem a ver a pesca com aprender inglês? É o seguinte, você quando começa a aprender inglês ou qualquer outra língua, você tem uma escolha. Ou você pode esperar chegar a um nível muito bom de inglês teórico, de informação de gramática, de vocabulário, e aí depois tentar começar a entender o inglês falado e sofrer um trauma. Ou você pode começar desde o início ouvindo bastante inglês e fazer com que esse seu listening, a sua escuta do inglês, seja um fator principal para o seu sucesso em chegar à fluência. E eu falo pescar porque é o seguinte, você como aluno brasileiro, você tem... Olha, se eu pudesse explicar qual o valor de ser brasileiro e aprender inglês, você realmente começaria a estudar imediatamente, antes desse vídeo acabar. Porque no mundo global de hoje, você tá competindo com pessoas da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Europa inteira, da África. Eles estão competindo para ter os mesmos serviços, para ter tudo aquilo que você quer ter. Porém, tem uma coisa. Você, por falar português, você já sabe milhares de palavras em inglês, simplesmente porque tem a mesma raiz. No inglês existem muitas palavras com raiz no latim. Então você, querendo ou não, quando você vê uma palavra, por exemplo, different, ninguém precisa te explicar o que é different, que é diferente, entendeu? Então você já tem dentro da sua mente várias palavras, milhares de palavras que você conseguiria entender se você escutasse, se você lesse. Uma outra coisa que muita gente não percebe é que quando você assiste um filme, você pensa, poxa vida, são milhares e milhares e milhares de palavras, eu nunca vou conseguir aprender tudo. Mas é o seguinte, você nunca parou para pensar que uma centena pequena de palavras, por exemplo, as 200 palavras mais comuns da língua são usadas 65% das vezes em todas as conversas, ok? Se você já viu esse meu material dos 65% das palavras, né, que são usadas na língua, 65% da língua inglesa em 200 palavras, você pode baixar esse material hoje mesmo aqui, mas, por favor, aprenda esse material hoje, é muito simples, são 44 frases que você pode ver, aprender, e você já vai ter detonado essa fase inicial do inglês de aprender palavrinha aqui, palavrinha ali e coisas que você nunca vai usar,
ok? Então essas são as palavras mais usadas. Agora, eu te pergunto uma coisa, quando você tem as palavras mais usadas da língua inglesa e você já sabe um monte de palavra que é parecida em inglês e português, como você vai entender o restante? Aí que entra a pescaria. Quando você joga uma isca, você tá em busca de pescar alguma coisa. Algum peixe em algum momento provavelmente vai abocanhar a sua isca. Se você vai conseguir puxar a tempo ou não, aí já é uma coisa do pescador. Mas sempre vai ter algum peixe interessado na sua isca. A mesma coisa acontece quando a gente escuta alguma coisa em inglês. Com o vocabulário básico que você já tem aqui nessa página, mais os cognatos, que são essas palavras parecidas. Acaba faltando poucas palavras em cada frase que você vai pescando, entendeu? Quando você escuta um áudio, por exemplo, de 10 minutos em inglês, a início você não vai conseguir pescar muitas palavras. Não vai. Por quê? O seu ouvido não está acostumado. Da mesma forma, se eu fosse ouvir russo, eu não ia entender. Porque eu não estou acostumado, meu ouvido não está acostumado a identificar aquelas palavras que eu já conheço. Então, o que acontece? Muita gente desiste. Neve. Muita gente desiste. E é aí que tá a diferença entre as pessoas que se tornam fluentes e que não se tornam fluentes, porque elas desistem de pescar aquelas palavrinhas que elas já sabem. Isso leva um pouco de paciência, leva um pouco de persistência, mas os melhores alunos de inglês, aqueles que se tornam fluentes, eles sabem que precisa haver um pouco de desconforto no início de você escutar uma coisa e você entender 5%. Quando você volta naquele áudio no dia seguinte, você entende 7%. Ok? Próxima semana você está entendendo 10%, já é o dobro do início. Como você faz isso? Escute materiais variados, experimente com alguns tipos de materiais diferentes. Eu sempre falo, olha, você aprendendo com material infantil, você vai conseguir pegar tudo mais rápido, porque são palavras mais básicas, textos mais simples, conceitos diretos também. Então comece com algumas coisas mais fáceis. Aqui embaixo eu tô colocando para vocês um monte de coisas legais, parece doces para criança, vários lugares diferentes onde você vai poder ter acesso a vídeos, a rádios mundiais, onde você vai poder escutar bastante o inglês, ok? Não deixe que ninguém te deixe enganar sobre isso, porque você nunca vai conseguir falar o inglês muito bem se você não escutar e entender o inglês muito bem também. Não dá para fazer a receita do bolo sem os ingredientes principais. E listening, a escuta, é um dos ingredientes principais, ok? Aqui embaixo, tudo que você precisa para colocar isso em prática hoje. Eu peço que você tome a sua decisão hoje de começar a aprender, de começar a ouvir mais. E ouvir mais, gente, não precisa ser uma coisa assim muito rígida de, olha, hoje eu vou ficar na frente do computador, do celular, e eu vou ficar olhando para a tela toda hora, e durante 1 hora eu vou conseguir pescar 50% de tudo, ok? Talvez seja uma questão de você estar no seu serviço e ao invés de ouvir rádio de pagode, nada contra pagode, eu gosto de pagode, mas se você trocar a rádio de pagode para uma rádio onde as pessoas ficam falando, não nem música em inglês, mas uma rádio onde as pessoas ficam discutindo alguma coisa em inglês, falando sobre notícia, sobre esporte, sobre aquilo que você gosta, pela lógica e pela prática que eu já vivenciei, você vai conseguir assimilar um pouco mais, vai pescar um pouco mais a cada dia, você vai se tornar um pescador muito, muito ágil em pouco tempo. Alright? Essa é a minha dica. Escute, escute, escute inglês. É muito divertido e é assim que se aprende. Veja os recursos aqui embaixo e aproveite. Alright? Take care. Bye bye.